Boa noite a todos, né? Meu nome é William, sou professor Williams, dou aula no grupo Croton, na Universidade de Anhanguera e outras universidades também. Hoje a gente recebe como convidada a arquiteta Carolina, eu costumo chamar de Carol, né? Todos a conhecem como Carol. Ela faz parte do grupo BIM da TUVSUD e ela vai estar falando aqui, compartilhando conosco, né, um conhecimento sobre BIM. Eu vou falar sobre BIM, suas tecnologias, o que é o BIM, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão aqui, né, que não sabem o que é BIM, então eu vou estar apresentando para vocês, e logo em seguida a Carol também vai estar falando sobre o OpenBIM, né, que é um processo de tecnologia que envolve contratações públicas e etc. Bem, a nossa agenda, eu vou estar falando vou dar uma introdução do que é BIM, vou falar de modelagem, vou falar as etapas para a implementação de uma modelagem da informação da construção, vou demonstrar também a modelagem 3D, vou falar sobre compatibilização de projetos, interoperabilidade BIM, vou falar de algumas tecnologias BIM, e vou falar do ciclo de vida de CAD, dos CADs que envolvem CAD 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Vou apresentar uma simulação e vou dar falar também um pouco sobre a norma BIM, né, que está sendo implementada no Brasil. Bem, quem é o pai do BIM é Chuck Eastman. Ele que criou, ele é da Universidade da Geórgia, né, ele tem um laboratório lá. O BIM não é de agora. O BIM significa Building Information Modeling, né? E de acordo com esse pesquisador, né, que é considerado o pai do BIM, a modelagem da informação da construção é um dos maiores promissores de desenvolvimentos na indústria relacionada à arquitetura, engenharia e construção. O BIM, ele parte sempre de um modelo virtual, um modelo 3D. Para existir BIM, tem que ter um modelo 3D, né? Esse modelo, ele é gerado computacionalmente, né, através da sua geometria, com dados que são importantes para a construção, que são relevantes, e que vai fornecer vários dados aí que a gente vai estar falando. O BIM, na verdade, ele é muito parecido com o SIM. O SIM na mecânica já existia muito antes do BIM. SIM significa Computer Information Manufacturing, que era todas as tecnologias ligadas na parte da engenharia mecânica, né, vinculada ao SIM, robótica, CNC, etc. Então, o BIM veio para estar se assemelhando com o SIM, mas são as mesmas tecnologias, né? Então, o BIM ele facilita o processo de projeto e construção mais integrado, o que resulta em uma construção com muito melhor qualidade, custo, né, prazo de execução, ou seja, a gente vai ter uma engenharia muito mais enxuta. Segundo Hagen é um pesquisador, ele é diretor de tecnologia da Black Bat, ele escreveu alguns livros, ele publicou alguns artigos. Ele fala o seguinte, tanto no processo gerencial quanto construtivo, o BIM ele resulta não só em atrasos, mas também em orçamentos muito mais extrapolados e baixa qualidade no produto final, né? Se você utiliza metodologias que são defasadas. Então, o conceito de BIM não é novo, né? Como eu falei, ele data mais de 30 anos. Começou nos Estados Unidos, expandiu para o Canadá, para a Europa, países asiáticos, como eu vou mostrar aqui. Então, BIM não é uma coisa, não é um software, né? Como tem muita gente que pensa que é. BIM, ele tem tecnologias que são atreladas a ele. BIM é uma cultura, BIM é um processo, né? BIM é uma atividade humana que envolve mudanças amplas no processo de construção. Então, o BIM, ele veio para mudar a forma de projetar, a forma de construir, a forma de gerenciar um projeto. Então, segundo esse pesquisador, Brad Harney,
empresas ligadas à construção ao redor do mundo continuam a perceber os benefícios das características auxiliares pelo método. Tem alguém que está com o microfone ligado. Agora está sem paciência já. Só continuando aqui, né? As empresas ligadas à construção civil, elas percebem, e é provado, né, através de estudos, de pesquisas, que há um ganho, né, financeiro quando as empresas implementam esse processo, essa cultura dentro dela, né? E fica muito mais fácil de compartilhar e coordenar essas informações. Então, quero ressaltar aqui, BIM é um processo que envolve a alta direção da empresa, né, com sua implantação, em todos os departamentos, ou seja, até no canteiro de obras também. Tem países que fazem as suas reuniões no canteiro com o BIM já, né? Então, o BIM ele veio para mudar a forma de construir. Então, não adianta você querer implantar o BIM só num departamento ou só numa área da empresa. Não vai ter sucesso. Tem estudos que já falam isso, que não vai ter sucesso. Então, o BIM, ele possibilita, né, de uma forma muito prática e eficiente a compatibilização de projetos, né? E o que é compatibilizar projetos? É analisar, é identificar, é corrigir interferências físicas entre as diferentes áreas do projeto de uma edificação. Hoje, em alguns países, já se contrata um engenheiro virtual, né? Ou seja, ele vai visitar e vistoriar a obra antes mesmo de começar a execução física. Então, o BIM ele foi desenvolvido como uma resposta, primeiro, né, dos projetistas, dos profissionais que trabalham com essa fonte de informação, a fim de compartilhar entre as equipes uma informação muito mais consistente, né, muito mais sólida. Então, quais são as etapas de implementação da modelagem da informação da construção? Ou seja, o BIM, né? O BIM ele envolve todo esse ciclo, né, da demolição, do estudo de viabilidade do projeto, né, da implantação desse projeto, do projeto executivo, a questão de análise energética, que a gente vai ver que é o CAD 7D, a documentação que é gerada, né, o facilities, que seria o depois da construção, a operação e manutenção desse edifício. Então, o BIM está interligado a todo o ciclo de vida do projeto. Quando eu falo projeto aqui, eu quero deixar claro que projeto não é desenho, né? Projeto aqui seria o empreendimento, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender o que é modelagem paramétrica 3D. Quando a gente estuda a evolução do CAD, quando o CAD surgiu, né, como tecnologia para representar o desenho, a gente chegou até a modelagem paramétrica 3D. E o que é a modelagem paramétrica 3D? São programas que eles vão guardar informações. Nesse caso aqui, né, a gente tem um projeto que é feito no SolidWorks, né, e ele está sendo desenvolvido todas as peças desse veículo. Então, se você altera um parafuso, o diâmetro de um parafuso, existe uma equação matemática que vai alterar todo o projeto sem ter que redesenhar novamente. No caso, na nossa área de engenharia e arquitetura, se a gente faz uma janela paramétrica à parede, se eu alterar a altura da janela, automaticamente vai alterar o peitoril. Isso é um projeto paramétrico, um projeto inteligente, né? Então, aqui eu vou agora mostrar o que é um modelo inteligente, né? Uma modelagem que foi feita interna, em BIM, onde eu vou ter fundação, estrutura, as disciplinas envolvidas de um projeto. Então, a gente está vendo aí os pilares, as vigas, as lajes, o contrapiso, alvenaria, gesso liso, revestimento,
mármores e granitos, o forro, as louças, portas, as esquadrias, o gradil, janela, metais. E o que a gente observa nesse projeto? Que não é o desenho mais em si, que não é só um modelo 3D. O BIM, ele trabalha com objetos, mas com objetos que são inteligentes, têm características, né? E tem propriedades. Então, eu vou ter propriedades para poder quantificar esse material, para saber até a composição desse material. E esse material também, quando eu colocar, disponibilizar ele num software de simulação computacional de avaliação energética, eu também vou ter características do ambiente em resposta às características que esse material tem. Então, ele não é só um desenho, né, mas é um desenho que traz propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades mecânicas. E aí, o que é importante no BIM é a interoperabilidade no processo, né? Como que a linguagem, como que vai acontecer a linguagem no processo. E para isso, a indústria da construção, a gente tem que ter, né, tem que ter tradutores, e os programas leem arquivos IFC, Industry Foundation Classes. A interoperabilidade é o que? É uma ideia que sustenta no uso do BIM, né, onde eu vou, em relação à indústria da arquitetura, engenharia e construção, que vai se apoiar em alguns conceitos que são parametrização, interoperabilidade e na colaboração entre os diversos profissionais do setor, ou seja, e na colaboração dos especialistas de cada disciplina da engenharia. Então, BIM nos projetos, né, ele vai demonstrar que muitos, segundo esse pesquisador Kevin, né, em 2008 ele fez uma publicação, ele observa que poucas empresas e poucos profissionais utilizam a ferramenta BIM buscando uma padronização e uma colaboração. Na verdade, eles estão utilizando o BIM como um software, né? Como uma ferramenta de CAD melhorada. E eles não estão mudando o seu processo de trabalho, né? E isso já... Porque o BIM, na verdade, é uma quebra de paradigma, né? Você vai mudar um conceito, né? É quando surgiu o CAD, né? Houve muito problema quando surgiu o CAD. As pessoas que desenhavam à mão teve um problema de passar para o CAD. A mesma coisa é o BIM agora. Só que o BIM é algo muito mais amplo, né? Um estudo, é algo muito mais completo. E o que é a interoperabilidade no processo BIM? Ele vai compatibilizar os projetos integrando e gerenciando-os. Para quê? Para que eles tenham uma melhor ajuste entre eles, né? Não se pode dizer que o BIM ele é 100%, mas a Carol vai até falar, quando ela fizer uma simulação, que existe coisas que são que não vai chegar a 0%, né? No nosso projeto, mas que não vai interferir. Exemplo, quando eu pinto uma parede, né, eu pinto também, eu estou ali vendo a pintura dos espelhos, das tomadas. Isso é irrelevante no BIM, né? Então, existe essa interoperabilidade. O que é interessante aqui é que os arquivos se conversam para que eu possa ter todo um estudo do projeto, desde o estudo de viabilidade até o pós-uso, facilities, né, a manutenção desse projeto. Então, o BIM está integrado a quantitativo, né, a questão de rentabilidade, simulações que eu posso fazer de conforto, de iluminação, questão de impacto ambiental, né, a questão do custo também que eu vou gerar. Tem projetos e tem estudos que eu estudo até a parte de interface do canteiro com outras áreas que não estão dentro da implantação do projeto, né? Então, o BIM ele possibilita isso. Então, de uma forma bem simples, né? Eu tenho agora aqui duas imagens, né? Onde eu tenho o caos da comunicação, como era sem o BIM, onde eu tenho o proprietário, os stakeholders, né, que são envolvidos dentro do projeto
todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, empreiteiro, fabricante, projetistas, né? Equipe de instalação, o gerenciamento. Então, o projeto poderia ter problemas, poderia ter erros. Com o BIM, não. Com o BIM, a gente tem as informações compartilhadas num modelo único. Se o engenheiro de estrutura alterar o projeto, a disciplina dele, a área dele, todos vão ficar sabendo automaticamente, né? Se o fabricante fizer uma alteração num produto dele que está interligado no BIM, tudo vai ser alterado automaticamente. Então, as informações são compartilhadas, né, de uma forma muito mais consistente, né, muito mais segura. Então, a interoperabilidade aqui é entendida como a capacidade de identificar os dados necessários para serem passados entre os aplicativos. E aí entra uma coisa muito legal do BIM. Eu não preciso ter o programa A ou o programa B para instalar na minha empresa, né? Ou no meu escritório, porque vai ser permitido esse fluxo de informação com os outros fornecedores e tendo programas diferentes, né? Tem alunos que me perguntam, professor Williams, qual o melhor CAD que existe? Eu costumo dizer que é aquele que você tem destreza para trabalhar, que você trabalha bem, né? Eu já vi pessoas, profissionais trabalharem muito bem com SketchUp, já vi pessoas trabalhar muito bem com CAD, com Revit, com Vectorworks, né? Com SolidWorks. Então, é aquele que você domina bem, né? Então, assim, que existem softwares específicos para cada disciplina, existe sim. Se eu quero fazer uma simulação energética, o Energy Plus é um software ideal onde eu posso fazer análise de conforto térmico e simulação dentro do meu projeto. Então, existe sim. Então, uma boa interoperabilidade vai eliminar a necessidade também de réplica de dados, né, de entrada. E vai conduzir o fluxo de trabalho entre diferentes aplicativos durante todo o processo do projeto. Então, segundo o Eastman, né, existe basicamente 4 diferentes maneiras de troca de dados entre 2 aplicativos BIM, que é a ligação direta, o formato do arquivo de troca de proprietário, formatos de arquivos de troca de domínio público e formatos de troca baseados em XML. Então, quando surgiu o BIM, o primeiro domínio público que existiu foi o Sim Steel, que é o CIS2, né? Esse foi direcionado para projetos de estrutura em aço e na fabricação. Depois surgiu o IFC, que é segundo a International Alliance Interoperability, né? Existe até um caderno para que ele tenha um formato aberto e ele é neutro, com especificações bem padronizadas. Ele troca com todos os outros softwares e você pode conversar com qualquer projeto em qualquer lugar do mundo, né? Então, as propriedades que são usadas no IFC vai definir materiais, desempenho do material, propriedades desse material, né? Vou ter dados de ventos, dados geológicos, de clima, né? Então, o projeto ele é inteligente, ele traz para a realidade. Por isso que hoje existe uma tendência de trabalhar com simulação computacional, né? Trabalhar com simulação computacional é você analisar o projeto e ver todas as interfaces de forma que não haja erros. Aí, qual é a arquitetura do IFC, né? A arquitetura ela é constituída de uma estrutura modular, composta de 4 camadas conceituais que eu vou falar mais a seguir. Essas camadas são camadas de recurso, camada central, camada de interoperabilidade e camada de domínio. Aqui eu posso estar até entrando na parte de programação, da criação do banco de dados, né, do IFC. Tem estudos e tem pesquisadores que trabalham somente nessa área, né? Mas é bom a gente entender, a gente que é projetista, a gente que trabalha com gerenciamento, a gente que trabalha com construção, né? Que existe essa hierarquia dos dados, né? Então, por exemplo, camadas de domínio. Eu tenho domínio de instalações, domínio de elétrica,
domínio de arquitetura, né? Depois eu tenho camadas de interoperabilidade, camada central e camada de recurso, que eu vou explicar a seguir o que é cada um. Então, o que é a camada de domínio? A camada de domínio, ela vai carregar definições do objeto, né? Que são domínios específicos, arquitetura, né? Engenharia estrutural, gerenciamento de facilidades, instalações de ar-condicionado. Então, no domínio de arquitetura, por exemplo, eu vou fornecer informações sobre os espaços individuais, né? A questão da circulação e etc. Já em estrutura, eu vou fornecer número de pavimentos, já em instalações, a questão das máquinas, das caldeiras. O que se percebe hoje? Que os softwares da mecânica, por exemplo, o SolidWorks, que é um software muito utilizado na mecânica, entre outros, o CATIA, eles têm operação BIM porque desenvolvem máquinas que são utilizadas dentro de um edifício, dentro de uma construção, né? Então, há essa ligação também com a parte de manutenção mecânica do projeto. Camada de interoperabilidade. Então, aqui essa camada ela vai fornecer informações, definições, né, para objetos que são compartilhados entre todos os aplicativos que são utilizados na construção de um projeto, de um edifício, como também o gerenciamento dele. O modelo de compartilhamento ele pode ser Share Build Elements, que é em relação ao elemento do edifício, ou Share Facility Elements, que pode ser compartilhado com a questão da facilidade dos elementos. Então, assim, existe uma definição, né, uma escala completa de uma série de altos níveis dos objetos que vão herdar dentro de uma propriedade, o que é muito interessante, porque num projeto eu tenho que ter uma codificação que possa ler nos outros. Se eu escrever uma codificação errada, isso pode gerar um conflito e um problema na interoperabilidade, né? Então, você classifica os objetos como vigas, como colunas, como portas, como esquadrias e etc. A camada central. Esta camada central já contém entidades que representam especificações industriais e não industriais, e que fornecem conceitos genéricos e abstratos e que podem ser usados, né? Então, na extensão do produto, Product Extension define os conceitos básicos do objeto dentro do IFC. Então, um dos grandes problemas que nós temos de normatização, que eu vou falar, é justamente isso. O fornecedor, ele também, por exemplo, a DECA, ela já tem objeto em DWG em 3D como em BIM, né? Então, os fornecedores também têm que modular o seu objeto em BIM, para que possa haver essa ligação, né, com essa camada, no caso do produto, de uma especificação industrial. E depois eu tenho as camadas de recurso. Essa camada contém categorias e entidades que representam as propriedades básicas do projeto, né? Então, aqui vai ser incluído geometria, os materiais que compõem, a quantidade, medidas, datas, tempos, custos, todas aquelas que são genéricas e que não requerem acesso de outros dados ou definições. Ou seja, na camada de recursos, eu vou ter recursos de propriedades, as propriedades do material. Por que é importante isso? Para fazer simulação computacional, por exemplo, né? Então, eu vou ter a entidade geométrica, a localização, né? E uma das coisas que é importante é a questão da localização do projeto. Todos que estão trabalhando podem trabalhar em escritórios espalhados pelo mundo, ou espalhados em vários lugares remotamente, mas o ponto de localização tem que ser o mesmo. Senão, quando você juntar todas as disciplinas em um projeto só, pode haver problemas, né, de localização do projeto. A interoperabilidade, ela representa, então, a necessidade de passar dados entre aplicações, permitindo que muitos tipos de especialistas, né, possam contribuir para esse trabalho, né? Basicamente, se baseia nos formatos DXF e IGS, né, para intercambiar a geometria.
Agora, uma coisa que é importante, que depois eu vou falar nos próximos slides, são o uso de arquivos e tradutores de FC Oi, para pipoca. exportar ou importar Pipoquinha. dados durante a migração para outros aplicativos. Pipoquinha de papai. Então, o que acontece também aqui? Existe muitos tradutores que são gratuitos. Você pode baixar e fazer a leitura desses arquivos. Agora, aqui que eu estou mostrando nesse slide é um modelo de interdisciplinar, onde eu tenho aqui todas as disciplinas numa plataforma só. E é nesse momento aqui que a gente pode utilizar alguns softwares. Por exemplo, o Navisworks é um software de gerenciamento, onde eu posso pegar todos os projetos de disciplinas diversas e colocar num arquivo só e fazer uma análise. No Navisworks, por exemplo, que é um software, eu consigo medir, eu consigo filmar a minha vistoria dentro do meu projeto, do meu modelo virtual, eu consigo emitir uma nota e mandar para o projetista para ele arrumar, para ele consertar, porque o projeto dele está errado, está tendo uma interferência. Então, o Navisworks é um software, né, do BIM, que é utilizado com BIM, na plataforma BIM, né, nesse processo, e eu posso realmente gerenciar o meu projeto. Agora, eu vou falar de algumas tecnologias no processo BIM, né? Então, para entender as tecnologias, eu tenho que entender os CADs. Primeiro, o ciclo de vida, né, o programa de necessidades do meu projeto, ele vai partir de um... Pessoal, tem que desligar a câmera aí que ajuda que ajuda na transmissão. Tem que desligar a câmera e desligar o microfone de vocês, por gentileza. Pessoal, desliga a câmera de vocês que ajuda na transmissão, por gentileza.
Professora Ana Carolina, o professor Williams me ligou aqui agora que ele teve um problema que caiu a energia dele na casa dele. Se você puder assumir por enquanto, por favor. Oi, Sabrina, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo. E te vendo também. Ah, que bom. Bom, eu não consigo continuar a apresentação do Williams, então eu vou começar a apresentar a minha, pode ser? Acho que pode. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá bom. Vocês estão conseguindo enxergar a minha? Só que ela não começou desde o começo. Sim, professora, tá aparecendo tudo aqui pra gente. Peraí, deixa eu voltar. Ela não apareceu desde o começo. Bom, que pena que o Williams caiu, né? Vou começar, então. Meu nome é Ana Carolina, eu sou arquiteta e urbanista, eu já trabalhei com o Williams, né? E estou aqui agradecendo o convite. Eu trabalho na Tubsud. A Tubsud é uma empresa multinacional, com sede na Alemanha, e que tem bastante experiência em BIM na Alemanha, em Singapura, na Inglaterra, e ela está trazendo essa experiência aqui para o Brasil, né, está implantando aqui na filial aqui do Brasil, e eu faço parte dessa equipe, né, de BIM aqui no Brasil. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho, um pouco mais na prática, assim, né, o BIM, e contando um pouquinho da nossa experiência aqui no Brasil. Vocês estão me enxergando? Sim, está tranquilo, professora. Então, como o Williams disse, né, existe uma infinidade muito grande de softwares, né, que trabalham em BIM, né, existem softwares de gestão, softwares de modelagem, software para planejamento, para análise de eficiência energética. Então, não dá para imaginar que um software só dá conta de todo o processo BIM. Então, a gente pode, sim, usar mais de um software no mesmo projeto. Então, quando a gente fala de BIM, o Williams disse, né, o BIM não se instala, ele não é um software. E não necessariamente a gente vai precisar de ter um grande investimento para trabalhar com BIM. E também, contratar BIM não garante sucesso no empreendimento. Eu preciso saber contratar, né? Na hora do contrato é que a gente tem que estabelecer regras, né? Eu listei aqui alguns itens, eu vou explicar item por item, e esses itens, eles são fundamentais, assim, para uma correta adoção do BIM, né, para as coisas funcionarem adequadamente, a gente não ter desgaste, surpresas, nem com o contratante, nem com a projetista. Então, para as coisas fluírem de uma forma mais organizada. Então, a gente tem que definir a utilização do modelo, estabelecer um ambiente colaborativo, trabalhar com um padrão neutro, sempre pedir modelos referenciados. A gente tem que especificar quais as informações que a gente
quer poder extrair desse modelo. A gente tem que definir critérios de medição, né, como esse projeto, como esse modelo vai ser pago. E a gente tem a parte da auditoria do modelo, né, como esse modelo vai ser analisado e validado. Então, quando a gente está pensando em utilizar BIM, a gente tem que saber qual é o objetivo, né, o que eu quero com o BIM, né, para que eu estou escolhendo o BIM, né? Então, e eu tenho que saber onde eu estou me encaixando aqui nesse processo, né? Se eu sou projetista, eu vou trabalhar com software de modelagem. Se eu trabalho com gestão, eu vou trabalhar com software de gestão. E então, eu preciso saber para que eu quero o BIM, né? Para poder orientar todo o trabalho. Se eu quero um BIM para poder extrair quantitativos, né? E depois licitar uma obra ou contratar uma obra. Então, o projetista, ele tem que começar a modelar já sabendo dessa informação, porque não adianta, de repente, ele modelar um pilar de fora a fora, que na hora que eu for extrair quantitativos, a informação não vai vir correta, porque a forma de modelar não foi adequada para o meu objetivo. Então, isso precisa ficar muito claro, né? E as pessoas precisam entender qual é o papel de cada um, né? De quem contrata e de quem é contratado, né, de quem está projetando. Outro item super importante, a gente tem que estabelecer um ambiente colaborativo. Nesse ambiente colaborativo, né, a gente vai fazer a comunicação entre todos os envolvidos no projeto. O compartilhamento de qualquer documento do projeto deverá ocorrer através desse ambiente comum de dados, também conhecido como CDE, Common Data Environment. O CDE é um repertório central utilizado para coletar, gerenciar, compartilhar modelos, dados gráficos e todos os documentos referentes àquele projeto, né, entre todos os membros da equipe, permitindo a rastreabilidade da informação e o registro histórico de interações. Os principais objetivos desse CDE é salvar toda a documentação do projeto, administrar usuários e criar permissões de acesso para todo o conteúdo do projeto, identificar os responsáveis por modificações, né? A gente pode visualizar o modelo também no padrão IFC, permitir a realização de comentários, anotações, né? Com amarração automática na posição em diferentes tipos de documento. O que é essa amarração? São os BCFs. Os BCFs, eles são comentários georreferenciados. Então, na hora que eu abro um BCF no software, por exemplo, eu vou lá e faço uma ameba numa janela, na hora que o projetista vai abrir no software dele, no software nativo, ele consegue abrir exatamente naquela mesma janela que eu comentei. Ele fica, então, georreferenciado. Outro objetivo do CDE é agilizar a tomada de decisão, né? Porque a comunicação entre os colaboradores é mais fácil, né? E a gente também pode acessar essa informação de qualquer lugar. Então, o ambiente colaborativo, ele é o primeiro passo, assim, que tem que estar rodando tranquilo, tá? Eu estou mostrando aqui esse vídeo, um exemplo de um ambiente colaborativo. Aqui a gente está usando o Trimble Connect, né, como ambiente colaborativo. Estou mostrando aqui como fazer marcações. Aqui, no caso, eu abri um PDF, eu posso abrir vários tipos de documento no ambiente colaborativo. Eu também consigo visualizar os IFCs, né? Eu consigo federar os modelos, né? E olhar todos ao mesmo tempo, ou olhar disciplina por disciplina. Eu consigo criar, trocar as cores para facilitar a visualização. Também consigo identificar flashes, e aí eu crio esses BCFs, essas notas,
e pode encaminhar direto para os projetistas envolvidos, né, aqui no caso estrutura hidráulica. Então, esse é o primeiro item que tem que funcionar de uma forma correta, porque se ele, o BIM, ele pressupõe um trabalho colaborativo. Se ele não funcionar de uma forma correta, a gente não consegue andar com o processo, né? Então, para esse ambiente colaborativo funcionar adequadamente, a gente precisa criar umas regras, né? Então, a gente precisa combinar que plataforma digital a gente vai usar, a gente precisa definir responsabilidades, quem é que vai fazer a gestão desse ambiente colaborativo, quem que é o responsável em ver se as coisas estão acontecendo conforme foram combinadas, se as coisas estão sendo compartilhadas no lugar correto, com as nomenclaturas corretas, nas datas corretas, né? A gente também tem que criar permissões de uso e acesso, quem pode fazer download, quem pode fazer upload, quais pastas o acesso é total e quais pastas o acesso é restrito. Eu tenho que combinar marcos de colaboração, né? Eu tenho que definir quando que esses projetos vão ser de fato colaborados, né? Eu tenho que ter uma estrutura de pastas organizada, uma nomenclatura, né? Que todo mundo use a mesma nomenclatura para não ter problema de versão, de arquivos, de documento no lugar errado. Então, eu preciso dessas regrinhas, porque é fundamental que o ambiente colaborativo esteja funcionando corretamente. Outro item importante que deve constar em contrato é trabalhar com... Deixa eu ver se eu consigo parar. Não, eu volto o vídeo para mostrar o que eu queria mostrar. Outro item importante que a gente tem que prestar atenção é de trabalhar com padrão neutro, né? Aquela interoperabilidade que o William estava falando, ela faz com que softwares diferentes conversem entre si. E o IFC é a linguagem comum, né? É a conversa comum, o idioma comum entre esses softwares. Então, quando a gente trabalha com um ambiente de padrão neutro, a gente também não precisa se preocupar com versões de softwares, né? A gente fica livre desse problema de versões. Eu vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar o vídeo, passar de novo. Porque eu queria que... Tá vendo essa partinha amarela? Era a estrutura. E aí foi desligada a estrutura e agora eu só tenho arquitetura. Vocês estão conseguindo ver? Eu tenho uns vazios, né? Então, por que isso? Porque cada IFC, cada projetista é responsável pela sua disciplina. Cada projetista faz a sua parte. Então, o projetista de arquitetura não precisa ficar modelando a estrutura, né? Um projetista de hidráulica não precisa modelar a arquitetura e a estrutura. Eles vão usar a base das outras disciplinas como referência, mas cada um faz o seu, tem a sua responsabilidade técnica. A gente não precisa interferir na área do outro. Aqui tem mais um vídeo mostrando, são vários IFCs, são várias disciplinas, vários projetistas com diferentes softwares, né? Então, esse vídeo ele está mostrando o BIM Collab Zoom, que é um software de gestão. Eu consigo trocar as cores, né? Colocar uma cor para cada disciplina, para facilitar a análise e o entendimento do projeto. E aí eu posso ir ligando, né, esses IFCs conforme conforme a minha intenção, né? O que eu estou pretendendo. Eu posso ligar todos os IFCs, eu posso ir ligando algumas disciplinas específicas, né? E quando a gente vai ligando, né, essas disciplinas, é o que a gente chama de federar um modelo, né? Então, quando todas estiverem ligadas, a gente tem um modelo totalmente federado. Outro item importante para
para a gente constar em contrato, pedir que os modelos sempre venham já referenciados, né? Aqui em São Paulo, a gente usa o sistema de referência, o Sirgas 2000, né? E a gente entende que quem tem que fornecer a base do terreno já referenciado é o cliente, porque ele que é o dono do terreno. Então, geralmente a prática que a gente está acostumado é que o contratante contrata um arquiteto e que o arquiteto fica responsável por fazer o levantamento do terreno. A gente entende que não, que o próprio proprietário, ele que tem que contratar esse levantamento do terreno, que já tem que vir com os limites das divisas certinho. Em alguns casos, a gente vai precisar até de informações dos vizinhos, né, dos confrontantes. E quando for iniciar um projeto, a gente tem que sempre combinar um ponto comum, né, para as coisas poderem se encontrar, né, então essa origem comum. Se a gente não recebe modelos georreferenciados, não exige que eles venham georreferenciados, esse é o tipo de coisa que acontece. É um exemplo real, né, que a estrutura está para um lado e a arquitetura está para o outro. Aqui outra foto. E aí o que acontece? Quando ele não está já referenciado, a gente não consegue colaborar, né? Como hidráulica vai usar o projeto de arquitetura e estrutura, se ela não vai conseguir, se eles não estão encaixando, como ela vai fazer a parte dela, né? Então, para colaborar, as coisas precisam estar já referenciadas, precisam estar no mesmo lugar. E aqui a gente está mostrando um erro um pouquinho, né, um erro grande, né, o prédio está totalmente deslocado, mas um erro de 10 centímetros já vai ter um certo impacto no projeto, porque a gente vai ter flechas de tubulações em vigas, em alvenarias, né, então coisas que não podem acontecer. Outra informação importante a gente precisa saber que informação eu vou ter que colocar nesse modelo, né? Então, quando a gente tem o IFC ele gera dados geométricos, né, que o próprio nome diz, são referentes às geometrias, e dados não geométricos. Esses dados não geométricos são as especificações de materiais, né, aquelas descrições que geralmente a gente receberia no memorial descritivo, né? Então, essas informações, elas têm que estar contidas no modelo. Esses dados não geométricos, eles não vão sair automático. O projetista vai ter que parar um tempinho para preencher esses dados. E o contratante, ele precisa dizer que tipo de informação que ele quer para o projetista saber que tipo de informação que ele vai colocar. Né? Então, isso é muito importante, está combinado desde o início do projeto. E quando a gente está falando de inserção de informação, também existe um sistema de classificação. Né? O que faz esse sistema de classificação? Ele transforma frases em códigos. Então, fica mais fácil para softwares de análise de banco de dados, ela ler essas informações quando elas estão em códigos, do que quando elas só estão escritas, né? Porque às vezes tem diferença de espaço, letra maiúscula, letra minúscula, traço, né? Então, é melhor quando essas informações, elas são feitas através de códigos. A gente também tem que tomar cuidado com o critério de medição. A gente tem que criar um critério de medição bem claro para poder contratar o BIM. A gente está acostumado com estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo. Então, a gente tem os serviços, né, os produtos, eles são mais facilmente delimitados, assim. Então, a gente pode especificar, eu quero um estudo preliminar, eu quero um projeto básico, eu quero um projeto executivo. E, geralmente,
esse pagamento acontece por prancha, né? Pela quantidade de pranchas entregues. O BIM, as coisas ficam um pouquinho diferentes, né? As coisas começam a mesclar. A gente não tem mais uma coisa tão delimitada, um projeto básico, um projeto executivo. No início do processo, BIM, a gente já tem muita informação, né? Então, a gente não tem como falar, olha, quero um projeto sem informação. Isso não existe, as coisas acontecem, né? E para ele acontecer corretamente, ele já tem que começar com essas informações. E é uma construção digital, a gente tem um grande banco de dados, a gente não tem só uma maquete 3D, a gente tem muita informação dentro desse modelo. A gente também tem que levar em consideração que a gente tem uma representação gráfica, né? A hora de extrair os desenhos do modelo, né? Também é um serviço que tem que ser remunerado, mas ele é um serviço diferente de um valor de prancha, né? Tem o trabalho da formatação, mas é diferente de uma elaboração de uma prancha, né? E os desenhos 2D, a extração dessas pranchas, a gente recomenda que aconteça só no final do processo. Pode acontecer no meio, alguma prancha ou outra? Pode, mas o ideal é ela acontecer no final do processo, porque o projeto hoje é um modelo. Então, as coisas têm que acontecer no modelo. É lá no modelo que a gente tem que atualizar o projeto. Então, quando a gente começa a pedir pranchas, extração de pranchas no meio do processo, o que a gente percebeu bastante é que existe uma tendência de começar a consertar coisas, avançar coisas no 2D e esquecer o 3D. Então, porque aí você está acostumado a entregar prancha, então você vai acabando desenvolvendo mais o 2D, aí a gente tem um produto 2D que fica diferente do 3D, então a gente não recomenda isso. Então, é sempre a extração de toda a documentação no final. Tá? Depois que o projeto já está geometricamente resolvido, as informações já estão lá, já estão todas inseridas, aí a gente pode extrair as pranchas. Outro item importante é a auditoria do modelo. A gente precisa analisar esse modelo, né, e avaliar a qualidade desse modelo, né. Eu citei aqui os itens que geralmente estão inclusos nessa análise, né, fazem parte dessa análise. O item A, que é a análise técnica, essa não é nem discutível, né, então a análise técnica de engenharia, diretrizes, isso sempre tem que existir, independente se o projeto é BIM ou não, né. Então, aí a gente tem a classificação dos elementos, o clash detection e a análise da informação. Quando a gente fala em classificação dos elementos, a gente tem que verificar se os elementos foram classificados na ferramenta correta. O William estava falando um pouco desse assunto, né? Então, se eles foram classificados na ferramenta correta. O que é isso? O projetista está modelando, ele está usando o software dele, de preferência, né? E na hora que ele vai gerar o FC, ele tem que classificar aquele elemento numa categoria correta. Então, porta tem que ser classificada como porta, escada como escada, janela como janela. Então, nessa auditoria, a gente vai verificar se o IFC foi construído corretamente, né? Essa verificação, ela pode ser acontecer visualmente. Aqui eu filtrei por porta, então eu só estou enxergando portas. Agora eu estou filtrando num IFC de guarda-corpo, tá vendo? Eu estou vendo um reservatório, estou vendo algumas escadas. Então, esses elementos, eles foram classificados na categoria errada.
Essa verificação também pode ocorrer por planilhas, né? A gente consegue extrair essas informações das planilhas. Eu vou procurar o UFC correto, aí tá vendo tudo guarda-corpo, e aí eu consigo ver um posto de retardo, umas escadas. Então, na própria planilha, eu consigo verificar coisas que foram classificadas na categoria errada. Aí eu tenho a parte do Clash Detection, né? Esse modelo aqui está ilustrando arquitetura e estrutura. Eles estão na mesma posição, mas estão em níveis diferentes. Então, isso dá muito clash, né? Não sei se vocês conseguem observar aqui, tem um número 1 aqui com um balãozinho. Esse balãozinho são as notas, né? Que a gente vai criando esses comentários para pedir para o projetista corrigir, né? Esses comentários, eles geram aqueles BCFs que eu falei no começo da apresentação. E quando algumas empresas, elas criam uma gestão de BCF, porque você vai estar recebendo vários BCFs, então você tem que verificar se aqueles BCFs estão sendo atendidos, se foram atendidos no prazo, se todos aqueles comentários, né, foram atendidos ou tiveram alguma justificativa para não atendimento. Então, você tem que fazer uma gestão sobre isso. Outras empresas, elas já costumam concentrar todos esses BCFs num relatório único, num documento único, e usa o BCF só para localizar a informação. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, que está marcando essa sacada específica, na hora que o projetista abrir o BCF, no arquivo dele, no software nativo dele, ele está usando Revit, né, está usando outro software, essa marcação vai direto para lá. Então, ele não precisa ficar procurando no modelo aonde está o comentário que foi feito. Fica mais fácil para o entendimento, né, do comentário. Aqui são mais dois exemplos, né, a rede de esgoto aqui está mais alta, né, está para cima do terreno, e aqui também a gente tem a rede de esgoto cortando uma viga, né, a viga do baldrame. Quando a gente está trabalhando, fazendo essa verificação de clashes, geralmente a gente cria umas regras, né, para poder visualizar, né, para poder entender esses clashes, né, e para poder monitorá-los. Essas regras, elas são necessárias porque senão, de repente, vão me aparecer uma infinidade de clashes. E não necessariamente eu preciso olhar todos esses clashes, né. O vídeo está mostrando um processo de análise de clash. Todos esses raiozinhos, né, eles são clashes. Então, aparece uma infinidade. A gente tem que saber tratá-los. Algumas vezes, o clash se repete. Então, por exemplo, se eu tenho 600 clashes, eu vou precisar fazer 600 notas, 600 BCFs? Não. Como a unidade padrão, né, ele se repete nos andares, é tipo, e na hora que eu resolvo eu resolvo vários. Então, eu também preciso verificar algumas tolerâncias, né? Quanto menor a tolerância, maior a quantidade de clashes. Então, eu preciso saber lidar com essas regras, com essas tolerâncias. A gente costuma estabelecer umas regras para monitorar.
Então, aqui está o exemplo de algumas delas, né? A análise foi feita em dezembro, depois em maio, junho, em julho e depois em novembro. A gente estipulou alguns parâmetros. Foram feitas análises de clashes entre portas e paredes, entre janelas e paredes. Então, aqui em dezembro, eu tive 54 conflitos entre portas e paredes, 54 conflitos de 5.515 objetos. Então, a gente vai fazendo essas regras para acompanhar, né? Então, a gente consegue acompanhar a evolução do modelo e muitas vezes esse número de objetos, ele dá uns picos, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Ele dá uns picos, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes os elementos foram classificados na categoria errada, então subiu a quantidade de elementos, ou também o projeto está evoluindo, mais elementos estão sendo modelados, e a gente consegue ir monitorando isso. Não sei se vocês observaram, todos os índices, eles tendem a diminuir, porque a gente vai resolvendo esses conflitos, então eles tendem a ficar o mais perto possível de zero. Não necessariamente ele precisa chegar a zero. Foi o que o Williams falou, de repente a gente tem um conduíte que é embutido na parede, o software vai entender isso como um clash, mas na verdade ele não é um clash. Então a gente precisa entender para poder analisar, né, e não achar que tudo tem que ficar zerado. Esse aqui é a análise da informação. Aquela informação que eu disse no começo que precisa ser inserida no modelo, eu preciso verificar se ela foi inserida corretamente. Então, aqui eu estou pedindo para aparecer o FCK, né? Então, eu tenho que conseguir extrair do modelo essa informação. Esse FCK, ele não sai automático, não é um dado geométrico, ele é um dado não geométrico. Então, o projetista, ele tem que inserir essa informação. E a gente depois consegue verificar essa informação também através da extração de planilhas. Aqui, a análise da informação, lembra quando eu falei que era bacana se tivesse uma classificação, né, se a informação fosse transformada em código para facilitar a leitura? Então, aqui eu tenho um piso cerâmico esmaltado, assentado com argamassa. Essa foi a descrição. Mas na hora, a descrição do projetista, na hora de fazer o orçamento, eu tenho dois tipos de piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa. Eu tenho um com argamassa comum e outro com argamassa colante. Como eu vou saber qual é para usar, né? Então, na hora que eu uso um código, esse código, ele ajuda a diferenciar uma coisa da outra e a gente ser assertivo no item do que a gente está falando, né? Ainda, parece que travou. Vocês estão me ouvindo? Sim. É que eu não estou conseguindo mudar a tela do slide. Volta um slide anterior, Carol, e depois vai para frente. Está travando? Será que seu... Professora, a gente está conseguindo ver o seu mouse, então... mas na hora que eu digito aqui, não está indo. Será que vai agora? Deixa eu ver.
Pronto, Carol, tá ok. Então, aqui, o código aqui, ele ajuda a diferenciar um material do outro, né? E eu consigo saber exatamente o que o projetista quis dizer, né? Então, aqui na hora de extrair as planilhas, o código aparece aqui no cantinho. Facilita a leitura, facilita a automatização de retirar essa informação e facilita a vida de quem está fazendo o orçamento também. E para tudo isso dar certo, para a gente conseguir contratar adequadamente, né, para todos esses itens fazerem parte do contrato, o que a gente recomenda, né? Primeiro, a gente tem que mexer nos procedimentos internos da empresa. Então, o BIM, ele é um processo, uma forma nova de trabalhar, uma forma diferente, né, do que a gente está acostumado. Então, muito provavelmente, a gente precisa adequar esses procedimentos internos. Em alguns casos, tem empresas que nem existe um procedimento interno padronizado, né, certinho. Eles executam tarefas e não sai exatamente no padrão. Então, a gente precisa dar uma organizada nisso para todo mundo começar a trabalhar de uma forma mais adequada. A gente também precisa elaborar um caderno, né, com requisitos do contrato. Esse caderno geralmente é chamado de EIR, ou também pode ser um termo de referência quando o contrato é público, né? O que tem que estar especificado nesse caderno? O contratante, ele tem que dizer tudo o que ele quer, para quem o projetista, ele vai poder pôr o preço dele, ele vai poder saber se ele vai querer participar daquela licitação ou não, né? Ele poder ter a noção de todo o serviço que ele vai ter que fazer. Não adianta falar assim, você faz BIM? Faço, eu faço BIM. Então, tá bom. A gente precisa ter todos aqueles itens claros. Então, esses itens, eles vão primeiro no caderno, né, esse termo de referência, esse caderno de contratação, né, que tem os requisitos do contratante, tudo que o contratante quer, né, espera do projeto, espera do modelo, e com base nesse caderno, o projetista pode colocar o preço, e baseado neste caderno, que o contrato é elaborado. Depois a gente tem um plano executivo BIM, né? Esse plano executivo, ele é depois da contratação. Esse plano, a gente já tem aqui um ganhador, já tem um projetista, né, ou um consórcio de projetistas, e esse plano, ele vai descrever algumas regras, aquelas regras do ambiente colaborativo, né, quem é responsável por fazer o quê, ele vai estar dizendo quais softwares que estão sendo usados, né, vai relacionar todas as pessoas envolvidas, todas as partes interessadas, também vai dizer os requisitos de modelagem, né, ele é feito, geralmente o contratante, né, o cliente fornece um template, e o projetista, ele preenche, né, esse preenchimento do plano executivo, acontece de forma colaborativa com o cliente, e depois o cliente tem que aprovar. Esse plano, ele pode ter revisões, né, geralmente tem revisões ao longo do processo, então, ele tá sempre contando as regras, a regra do jogo, né, então, às vezes, dependendo do projetos muito grandes, que tem a estratégia de modelagem, então, vou modelar um bloco e preciso repetir, modelar novamente o outro. Então, eu tenho que, esses ajustes, eles são tratados no plano executivo. Então, para o cliente que quer trabalhar em BIM, que quer contratar BIM, não ter nenhuma surpresa, nenhum desapontamento, é bacana ele seguir esses passinhos que eu mostrei aqui. E para o projetista também, que quer trabalhar e quer ser contratado, ele também tem que pensar em ter todas essas informações para poder trabalhar de forma adequada,
não ter retrabalho, né, de tá sendo pedido para ele mais coisas do que estava no contrato. Então, é bom, né, deixar as regras têm que ficar claras para todo mundo. Bom, a minha parte é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que agora eu posso sair do compartilhamento, né? Ô, Ana, posso fazer uma pergunta para você? Pode, lógico. Existe muita oferta aí sobre os cursos de BIM. Você, com a sua experiência, você teria alguma indicação de alguma escola, de algum curso? Porque tem muita coisa por aí. Mas aí também depende um pouco do que você quer, né? Porque tem curso de BIM voltado para software de modelagem e tem curso de BIM voltado para gestão, né? Então, você primeiro precisa saber em que parte do processo que você está. Você precisa saber para que você quer fazer esse curso de BIM, né? A visão de um projetista é diferente de quem está fazendo a gestão, né? Tem curso, softwares de gestão, então, eu conheço alguns de gestão, tem o TI Lab, que eu gosto bastante, né? Mas aí depende muito do que você quer, do seu foco. Tá, muito obrigado. Carol, tá me ouvindo? Oi? Eu vou entrar agora na apresentação para continuar, tá? Aí vai ter um espaço de perguntas e aí a gente vai, como é que fala, responder algumas dúvidas do público. Bem, primeiramente eu queria agradecer você, Carol, por ter participado, tá? Dessa apresentação maravilhosa que foi. Peço de antemão para todos, mil desculpas, caiu energia elétrica aqui, então a minha apresentação ficou interrompida, mas eu vou continuar em seguida. Queria agradecer também a TurvSud por ter te dado todo o apoio, a Stefânia, a sua coordenadora, né? Por você estar aqui, ter montado esse material aqui, ter apresentado o que é tecnologia de ponta, o que é BIM, né, no mercado de trabalho aí para a gente, os futuros profissionais de engenharia, tá? Eu que agradeço, Williams, o convite. Estou bem feliz em poder, fiquei bem feliz com o convite, poder compartilhar a minha experiência com você. Tá, Com vocês, eu agora vou entrar, fica aí, porque vai ter perguntas para você, né? Algumas eu respondi no chat, mas a ideia é você responder diretamente para as pessoas, tá? E aí eu vou compartilhar agora a minha tela para o pessoal. Tá bom? Bem, eu tinha parado em tecnologias de processo BIM, né? Aí houve a queda de energia, peço mil desculpas para vocês, é uma coisa que não está no meu controle, né? Não está no nosso controle, mas vamos lá. Bem, o que eu queria falar é das tecnologias 3D, 4D, 5D, 6D e 7D, né? Então, como a gente foi falado, a gente já sabe de antemão que existe um modelo conceitual de 3D que ele é desenvolvido, né? E daí eu posso fazer meus projetos detalhados, posso fazer análise, posso fazer a documentação, tudo. E o que é modelagem 4D? Modelagem 4D é em relação ao tempo, é o cronograma da minha obra, né? A modelagem 5D é o orçamento, o 6D é sustentabilidade e o 7D é o ciclo de vida da construção. Todas essas tecnologias agora relacionadas, né, vai ser a minha informação, né? E daí eu vou ter um modelo muito mais eficiente, onde eu posso fazer estudos muito mais consistentes e também essa informação vai ser muito mais coordenada e gerida, né? Onde vai ter muito mais acertos durante todo o longo de vida do projeto aí. Nesse caso aqui, né, eu tenho um exemplo típico de um vínculo do planejamento da obra feito em Project com o BIM 4D, né? Então, hoje, cada vez mais, os fabricantes de softwares têm se aprimorado nesses programas e integrando através
interoperabilidade, né, desses softwares que existem no mercado. Como a Carol apresentou já nos primeiros slides, existe uma infinidade de softwares que podem ser utilizados, né, que agora podem ser integrados nesse novo conceito, né, nesse processo de BIM. Bem, eu vou aqui citar algumas das tecnologias que existem, né, e vou falar por onde ela pode estar ligada. Então, por exemplo, o ArchiCAD, que é da Graphisoft, né, ele pode ser aberto por qualquer projetista que use o programa, e ele tem um arquivo que pode ser exportado para IFC. Também, no caso do ArchiCAD, ele pode estar ligado, tem compatibilidade com outros softwares como o Volare, né, o Orçamento Express, o EcoDesign, de cálculo energético, entre outros. Já o da Bentley Architecture, ele é constituído sobre a plataforma do MicroStation, né, um programa CAD. Ele também tem suporte para o UFC e ele também inclui softwares bem específicos, no caso, para estrutura, para instalações, para modelagem de elementos mais complexos, quando eu quero fazer estudo de topologia, por exemplo, de uma viga metálica ou onde tem cargas ali se comportando naquela estrutura. Então, é possível fazer isso também. O Revit, que é bem conhecido do mercado, ele é bem difundido do mercado, né? A grande maioria dos escritórios estão usando. Existe o Revit de estrutura, existe o Revit de instalações também. Ele tem um formato também que pode ser exportado, pode criar a PEN para visualização, né? E ele é totalmente gratuito também. Tem o Vectorworks, que é um outro software que antes ele era só da plataforma Macintosh, hoje ele é utilizado em outros também. Ele é um bom modelador, ele é muito utilizado pelo pessoal de arquitetura de interiores, né? Existe uma compatibilidade dele com o IFC, e ele é uma solução relativamente simples e barata, né? Que tem como vantagem permitir projetar de uma forma muito tradicional, como os programas de CAD convencional. Aqui, nesse slide, eu estou apresentando alguns programas que são distribuídos gratuitamente, então, para vocês conhecerem, né? Tem o Graphisoft da ArchiCAD, o Solibri. Então, todos esses softwares aqui, eles servem para visualização de arquivos em plataforma BIM com extensão IFC. Aqui tem o site, o endereço e o sistema operacional também. Bem, e o que é interessante aqui, né, quando a gente fala de modelo 3D, de BIM, são os programas que são complementares, né, ao BIM. Então, tem programas que podem permitir estudos de consumo de energia, questão de iluminação, cálculos estruturais, circulação de pessoas dentro do projeto de veículos. Então, funciona para ler modelos, né, nessas plataformas. Então, alguns exemplos. Para cálculo energético, a gente tem o Eco-análise da Autodesk, o Gribin do Studio. Para cálculo estrutural, tem o Revit Studio, tem o Tecla e outros aí. E aí, eu já utilizei esse software e eu acho ele interessantíssimo, que é o Navisworks da Autodesk, onde você pode gerenciar todos os projetos de uma disciplina só e não ficar tão pesado o seu modelo, e aí fazer o passeio, né, dentro da obra, onde você pode criar um vídeo, você pode medir, você pode fazer anotações, né, do projeto e dizer que tem erros, fazer uma análise de projeto. Bem, agora eu vou passar uma simulação em BIM que engloba desde o 2D ao 5D. E o que é interessante agora nessa simulação é que eu posso colocar na minha simulação computacional as máquinas trabalhando também, né? Tanto a implantação do canteiro, como a desimplantação do canteiro, até a parte de arquitetura de interiores também. Só um minutinho que eu vou ter que alterar, compartilhar outra tela com vocês.
Só um minuto. Eu só queria perguntar para vocês se vocês estão vendo aí Armstrong House. Alguém pode me responder, por favor? Sim, estou vendo sim. Tá, ok. Então, eu vou compartilhar agora, é uma animação, mas que foi feita e desenvolvida toda em BIM, né? Desde a implantação do canteiro, movimentação de terra, e se vocês olharem, tem um cronograma na lateral do acompanhamento da obra, né? Esse edifício ele foi construído em Londres e ele mostra também a parte do interior, a parte do estudo de iluminação e etc. Então, o que, que a gente percebe? Esse é o grande ideal, né? É o sonho de toda a construtora, integrar
todo o processo BIM para ter esse resultado aí. Eu lembro que quando eu assisti um congresso que tinha um pesquisador um apresentador, uma empresa de Portugal, né? E por causa do BIM, da simulação computacional, eles mudaram a frente de trabalho, porque a grua ia bater num prédio, né? Então, esse estudo que se faz antes contribui muito na execução da obra também, né? Então, assim, esse mapa ele mostra, é bem claro, os países que têm iniciativas BIM, né? Começou nos Estados Unidos, Canadá, o Brasil também está, os países da Europa, Oriente Médio, Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Alemanha, todos esses países aí estão trabalhando com o BIM. Então, BIM tem uma tendência, né, a gente tem que realmente se integrar a esse novo processo, essa nova metodologia de trabalho. Algumas empresas como o Banco do Brasil, né, DENIT, localizado em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, estão utilizando, muitas empresas também, a Método de Engenharia, a Odebrecht, a Gafisa, né? E outras empresas estão utilizando o BIM. A Método tem um departamento só de BIM dentro da empresa. Então, todas as empresas aí estão trabalhando com BIM. Existe a norma é 15965, tem uma coletânea dessas normas ainda, que é sobre a modelagem da informação da construção do BIM. O grande problema do comitê é no sentido dos fornecedores, das empresas que trabalham criando produtos, né, começar também a desenvolver os seus produtos com BIM para a gente poder transportar esse produto para o modelo, né, e aí trazer também suas características. Algumas construtoras que estão trabalhando no mercado, né? Tem alguns exemplos, a Carol também apresentou uma infinidade, né, de empresas que já estão trabalhando com BIM, incorporando o BIM na sua rotina de trabalho. Algumas licitações já estão exigindo BIM. A Petrobras, por exemplo, exige que todos os seus parceiros trabalhem com BIM, né? O DENIT, o Metrô, a CPTM e etc. Bem, aqui a gente tem o Product Library NFC Format, que é da Building Smart. É um caderno, começou a ser editado em 2012, né, e tem um esforço mundial onde eles criam uma biblioteca do IFC. Tem o site aí, se vocês quiserem depois entrar, né, e estar antenado com o que está acontecendo, né, dessa biblioteca aí que está sendo criada, para que se haja uma comunicação com todos os softwares, né, em todas as partes do mundo aí. Bem, aí estão os meus dados, né? Quem quiser mandar um e-mail para mim, tem o meu e-mail pessoal, que é do Gmail, e tem o da instituição também. Eu gostaria que vocês preenchessem esse formulário. Eu vou disponibilizar no chat, é uma pesquisa para eu poder diagnosticar o grupo, e no sentido de até melhorar, né, para ver como que as pessoas estão entendendo o BIM, e para a gente poder transmitir isso de uma forma mais consistente, aí, essa informação aí. Eu pesquiso isso, gosto, estou estudando ainda, né? Então, estou aprendendo ainda muita coisa, e eu gostaria que quem quiser, não precisa se identificar, você vai criar um nome fictício, é mais para fazer uma análise estatística das informações que eu coleto desse formulário aí. Eu vou disponibilizar para para vocês no chat, né? E eu vou disponibilizar para vocês no chat, daí vocês podem estar preenchendo esse formulário aí depois, oportunamente, quando vocês quiserem. Só um minuto. Coloquei no chat agora o endereço, e aí eu e a Carolina estamos prontos. A professora Rosângela, ela é a nossa intermediadora, e daí ela vai estar entrando para fazer perguntas, e aí a gente vai poder estar respondendo as perguntas de vocês. Obrigado, agradeço, me desculpem, houve uma queda de energia aqui, eu perdi tudo,
E aí a Carol entrou e apresentou aí, eu complementei agora com a parte que era devida. Muito obrigado a todos por participarem, estou à disposição de vocês aí para perguntas, né? E a professora Rosângela vai estar intermediando aí as questões. Passo a palavra para a professora Rosângela. Hoje foi difícil a internet para todos, né? A professora aqui entrou e saiu. Então, desculpa, infelizmente o tráfego não está ajudando, né? Então, tem congestionamento no trânsito, tem na internet também. Eu tenho algumas perguntas para vocês, tá? Que foram perguntas que já haviam sido enviadas para nós. Mas antes de iniciarmos isso, eu gostaria de agradecer, professor Williams, pela organização da sua live, por trazer esse tema para os nossos alunos. Agradecer sua convidada, Ana Carolina, muito obrigada pela sua participação. Foi um privilégio recebê-la entre nós, da Anhanguera. Sinta-se convidada para, quando acabar a pandemia, estar lá conosco presente, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, eu vou para a primeira pergunta. Eu tenho algumas perguntas que já haviam sido enviadas para nós antecipadamente, depois a gente vai ir para as perguntas do chat, e aí vocês se revezem, né, de modo a cada um responder aquilo que lhe for pertinente e um colaborando com o outro, tá? A primeira pergunta é o seguinte: eu trabalho numa construtora, já utilizo o software de CAD Revit, gostaria de saber quais os passos básicos para implantar o BIM no meu departamento. Professor, seu microfone está mudo. Peraí. Desculpa. Só para responder na sua pergunta, você tem um software Revit, você sabe usar na sua construtora, então é assim, você por si só não vai conseguir instalar o BIM, ou esse conceito. Primeiro, o BIM, como eu já tinha falado desde o começo da apresentação, tem que vir da alta gerência, tem que vir de cima, né? Tem que ser estruturado de cima para baixo, e daí ser implantado em todos os departamentos. Então, uma pessoa só ela não consegue implantar BIM. BIM é um esforço em conjunto, que deve vir da alta gerência, ou seja, do dono da empresa, né, da matriz. No caso da TUV, a Alemanha, né, implantou na TUV. Porque se investe em treinamento, se investe em equipamentos, né? Tem um esforço, tem que ser da alta gerência para cima. E todos os profissionais que estão envolvidos nos departamentos têm que estar abertos também para quebrar seus paradigmas e se empenhar e aprender essa tecnologia. Então, o que você pode fazer é conversar com o seu diretor, é conversar com o seu chefe, expor, né, que o BIM é sensacional, e ele tem que dar o aval dele e começar todo um processo, todo um trabalho. Tá, muito obrigada. Qual o melhor software de BIM que posso utilizar para desenvolver projetos em CAD 3D, paramétrico, como você falou na live? Bem, existe hoje todos os softwares, a grande maioria é paramétrico, né? Existe uma parametrização de softwares. Se você altera um objeto, todos os objetos são alterados. Não existe o melhor software de CAD, né? Dependendo da disciplina que você trabalha, dependendo da especificidade que você trabalha, aí sim existem softwares que são feitos para aquela disciplina, como eu falei. Eu costumo dizer que o melhor software de CAD é aquele que você vai desenhar bem, é aquele que você tem destreza, é aquele que você vai se desenvolver muito bem, que você vai fazer rápido, que você vai se desenvolver. Eu vi já alunos profissionais, eu vi um profissional que trabalhava com SketchUp, que ele fazia coisas maravilhosas. Então, é muito relativo isso. Então, não existe, tá? Não existe. Então, vamos para a próxima pergunta. Sabe dizer se existem empresas fornecedoras no Brasil de produtos da construção civil que fornecem seus produtos em BIM? E como eu posso saber? Ou isso só acontece lá fora? Olha,
Estados Unidos, Canadá e alguns países é uma tendência. Os fabricantes fazem seus produtos também com BIM. Eles modelam um BIM, dão as características para o objeto. No Brasil temos a DECA. Tem a Sasaki de esquadrias também. Como que você pode fazer isso? Você entra no site, né? E lá nos downloads tem arquivos que são disponibilizados, bibliotecas que são disponibilizadas, que você pode estar incorporando dentro do seu projeto, com características não só da geometria, mas características para você poder fazer um orçamento, um levantamento, fazer uma simulação computacional e etc. Existe sim, o Brasil já está tendo essa tendência sim. Tá. Quem contrata o BIM não precisa ter um software de modelagem? Não, não precisa ter um software de modelagem. Quem tem que ter o software de modelagem é quem vai estar projetando, quem vai estar fazendo o modelo. Quem contrata precisa ter um software de gestão, né, para poder acompanhar o desenvolvimento do processo do projeto, mas não precisa ter um software de modelagem. Obrigada. O que acontece se a classificação dos elementos estiver errada? Qual é o impacto? O que acontece é que quando a gente for utilizar softwares, né, que são feitos específicos para extrair quantitativos baseados em IFC, esses dados eles não vão vir correto, não vão vir ser interpretados de forma correta. Então, uma área não vai ser interpretada corretamente, volume. E aí, por exemplo, se a porta ela foi classificada como janela, em vez de eu tenho, por exemplo, 50 portas, e algumas foram classificadas como janela, então eu não vou ter 50 portas. Eu vou ter as minhas janelas, mais aquelas 10 janelas que foram classificadas erradas. Então, isso acaba interferindo na quantidade e no orçamento. E eu acho que eu vi uma pergunta no chat, falando um pouco do IFC. E isso tem relação ao IFC. Na hora que a gente está gerando IFC, eu tenho que classificar ali na categoria correta. Na hora que eu classifico ali na categoria correta, eu não perco os dados. Os dados estão todos ali. Eu tenho que saber ler esses dados. Então, na hora da classificação, eu tenho que saber fazer a classificação. Assim, não tem problema. Acho que foi o Eduardo que perguntou isso no chat. Tá, agora eu tenho mais uma pergunta das que estavam feitas para nós. Depois eu vou fazer para vocês as perguntas do chat e aí nós vamos encerrar aí pontualmente às 9 horas, ok? O PEB, Plano Executivo BIM, é elaborado pelo contratante ou pelo contratado? O que geralmente acontece, o contratante, ele disponibiliza um template, né, desse PEB, e aí o contratado, ele vai preencher esse PEB, né, com a ajuda do contratante, vão preencher juntos, e depois o contratante, ele valida esse PEB. Mas é um preenchimento conjunto, mas quem fornece o template é o contratante. Tá. A Claudinha, ela perguntou, as informações do BIM ficam armazenadas em nuvem? Uma vez que temos a interligação, execução versus fornecedor de produtos, por se tratar de uma alteração eventual, a leitura do BIM é inteligente ao ponto? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Quando a gente tem, por exemplo, um ambiente colaborativo, esse ambiente colaborativo ele vai ficar numa nuvem, né? Então, todos os envolvidos no processo vão ter acesso a essas informações. Algumas informações vão ser restritas, né? Só algumas pessoas podem ter acesso ou não, mas eles ficariam disponíveis numa nuvem. Então, vai funcionar como um grande servidor. Só que a gente está acostumado, dentro da sua empresa, você tem o seu servidor, o projetista tem o dele. Então, isso é um servidor comum para o gestor, para o cliente e para o projetista. Então, nesse sentido, fica numa nuvem. Tá.
Vamos para a próxima. Vânia perguntou: faço meus projetos em AutoCAD e SketchUp. Consigo modelar com outras disciplinas com esses dois programas? Sim, consegue. Consegue. Sim, Ela consegue. tem que Inclusive, eu usar falei para o- ela. Sim. Tá. Tem uma outra pergunta que é: qual curso de BIM foi oferecido pela empresa que você trabalha para compatibilizar todas as disciplinas envolvidas nos projetos de urbanização da favela? Eu tenho treinamento direto da empresa, direto da Alemanha, né? Como a Alemanha estava querendo implantar o BIM aqui no Brasil também, então a gente tem um treinamento intensivo, né, direto da matriz. E aqui no Brasil eu fiz curso no TI Lab de gestão e também de modelagem do Revit. Agora tem uma pergunta da Ana Carolina, bem grande a pergunta dela. Vocês usam o IFC como parte do processo de trabalho entre softwares de modelagem diferentes? Entre software de modelagem e planejamento? Ou usam programas de uma mesma plataforma e depois usam o IFC como base de dados? Bem, você quer repetir? Eu vou responder a Carolina completa. Bem, vamos lá. O que é IFC? IFC é uma linguagem que todas as máquinas, que todos os softwares vão se comunicar, né? Então, quando alguém salva um arquivo em IFC, ele pode ser lido em outro software, de um outro fabricante até. Não tem nenhum problema. Carol, quer completar? O que a gente faz? A gente recebe os arquivos IFC de diferentes softwares, né, de diferentes projetistas, e a gente faz a análise, essa auditoria do modelo, né, utilizando o IFC. Então, a gente tem softwares de gestão, a gente não trabalha com um específico, a gente trabalha com vários, né, dependendo do projeto, um é mais adequado do que o outro. Então, a gente tem o BIM Collab Zoom, a gente tem o Teca BIM Insight, o Solibri. A gente, às vezes, para o mesmo projeto, verifica o Clash Detection em um software e verifica a extração de quantidades. A gente usa o IFC Analyzer para extrair quantidades. Então, a gente trabalha com vários softwares, às vezes no mesmo projeto. Tá ligado aqui. Pensei que estava desligado meu microfone. Ao usar o IFC, não há perda de dados entre softwares e de desenvolvedores diferentes? Então, isso é um pouco aquilo que eu respondi da classificação do elemento, né? Se eu não classificar corretamente, aí eu vou perder dados, né? Então, o correto é saber classificar a informação, saber tirar a informação do IFC, né? Eu tenho que classificar corretamente para poder extrair a informação correta. Aí não tem perda de dados. Você pode citar alguns softwares de gestão? Esses que eu falei agora, Tecla BIM Insight, BIM Collab Zoom, o Solibri, o Navisworks, esse IFC Analyzer, ele extrai quantitativos dos IFCs. Acho que, assim, que eu me lembro agora, no momento, são esses, né? Mas existem uma infinidade. Tem uma infinidade, sim. Agora eu tô olhando as perguntas aqui do chat. O Silvio Santos, ele perguntou sobre o software, então é a mesma pergunta anterior, né? Onde vocês recomendaram aí. Então, sua pergunta foi respondida. O Ivo, querido, ele está perguntando: sabemos que uma planta é um documento que poucas pessoas têm acesso. No caso desse, acaba todos tendo acesso ao projeto? Esse projeto no ambiente colaborativo, como eu falei, a gente pode criar regras de permissões, né, de acessos.
Então, não necessariamente todo mundo tem acesso a tudo. No ambiente colaborativo, a gente vai ter não só projeto, né? A gente pode ter várias atas de reunião, documentos contratuais, uma infinidade de documentos. E a gente pode, a gente tem que criar permissões. Então, essa pasta fica bloqueada e determinadas pessoas conseguem ter acesso ou não. Então, isso em todos os documentos de uma forma geral. Tá. Logo no início da live de vocês, nós temos uma pessoa, a Heloísa, e ela fez algumas perguntas no chat. Como eu caí, eu perdi as perguntas da Heloísa. Heloísa, eu gostaria que você sinalizasse para nós no chat se as dúvidas que você tinha colocado anteriormente, foram sanadas com essas perguntas que nós fizemos ao final. Porque eu vi que você tinha colocado umas 2 ou 3 perguntas. Ótimo, ela sinalizou para nós que as perguntas foram respondidas. Que bom. Não tem mais perguntas no chat. Se tem, ficaram lá no início, eu realmente perdi, e aí eu sinto muito, peço desculpas, mas eu acredito que ambos os professores trouxeram para nós uma riqueza de conteúdo gigante, né? Muitos alunos estavam envolvidos e ansiosos para falar um pouquinho desse assunto. Acho que é um assunto que a gente não deve deixar ele perdido no espaço, né? Temos que nos inteirar dele cada vez mais. Gostaria de agradecer mais uma vez, professor Williams, por ter tido essa iniciativa, foi brilhante, acho que isso consagra esse momento que nós estamos vivendo tão delicado, né, onde nós estamos praticamente fechando um semestre, dando aula na plataforma online, fazendo um esforço mútuo para reunir os nossos alunos e trazer para os nossos alunos um conhecimento que vai além daquilo que nós poderíamos levar para a sala de aula. Eu acho que depois dessa pandemia nós voltaremos profissionais muito melhores, todos nós, inclusive os nossos alunos. Eu acredito muito no potencial deles, vendo o esforço de cada um diariamente em acessar as aulas, assistir online, aprender e fuçar, e chamar a gente no chat, chamar a gente no WhatsApp para tirar dúvida e para se tornarem profissionais da engenharia brilhante. Ana Carolina, mais uma vez, as portas da faculdade estão abertas para lhe receber. Muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Gratidão ao seu trabalho, ao empenho que vocês tiveram em elaborar, foi maravilhoso. Obrigado a todos pela compreensão e, nesse momento, saúde e paz para todos vocês. Obrigada pelo convite, obrigada, pessoal, pelo tempo gasto, né, para assistir ao que a gente tinha para falar. E eu deixei meu contato, o Williams também tem, se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição para responder alguma dúvida, vocês fiquem à vontade. Eu queria agradecer novamente você, Carol, por ter aceitado o convite. Agradeço muito a Estefânia por ter deixado você vir participar e representar a TUVSUD. Eu vi no chat que teve participantes da empresa, do escritório. Um grande abraço para a Emilene, para a Magali, para as pessoas, para a Vânia, para várias pessoas, para a Guadalupe, para várias pessoas que são profissionais da área, que estão trabalhando comigo, né? E eu acho que a gente tem que se ajudar um ao outro para a gente construir um país melhor, né? Então, muito obrigado mesmo à TUV, muito obrigado à equipe da TUV, à equipe BIM da TUV que está representando aqui, né? E você, né, por ter preparado esse material belíssimo, uma excelente apresentação. Parabéns. Obrigada. Só para a gente finalizar, agora vai aparecer uma tela aí com o contato dos participantes. Sigam nossos participantes nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada. E essa live, ela foi gravada, depois ela será disponibilizada no canal do YouTube. E os professores ficam à vontade de publicá-la nas suas redes sociais também. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada.